الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Estimados irmãos, este é o versículo 219 do Surat Al-Baqarah, e é precisamente com este versículo que vamos fazer a nossa reflexão em torno do posicionamento do Islã relativamente aos chamados jogos de azar. E dentro desta abordagem também iremos conhecer a pertinência deste tema e as causas que nos levam a levantar esta questão para analisarmos à luz do Qur'an al-Karim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam: perguntar-te-ão acerca do khamr e do maisir. As pessoas vão te perguntar, ó Muhammad alayhi salatu wassalam, acerca destas duas coisas, al-khamr e al-maisir. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Agora, o que é khamr? O que é maisir? A palavra khamr, estimados irmãos, muitas vezes nós traduzimos-la da seguinte forma: khamr significa bebidas alcoólicas. Na verdade, bebidas alcoólicas é uma parte do khamr. É uma parte do khamr. Porque quando olhamos para a definição desta palavra khamru na língua árabe, os alimos nos dizem: al-khamru kullu ma khamara al-aqla wa ghattahu sawa'un kana mashruban aw ma'kula. Al-khamr é tudo aquilo que veda, tapa, obstrui o funcionamento normal do cérebro, do raciocínio. Portanto, encobre. Independentemente de ser uma coisa comestível ou que se pode beber como as bebidas alcoólicas. Portanto, na palavra khamr, o conceito de khamr alarga-se e estende-se às drogas também. Talvez o que pode nos confundir em algum momento é que os árabes têm uma outra palavra que designa drogas, que é mukhaddirat. E mukhaddirat é uma forma de anestesiar. Mas a palavra khamr, ela por si só já é abrangente. Abrange estas drogas que se bebem ou aquelas que são injetáveis, aquelas que nós chamamos de drogas propriamente ditas. Cocaína, haxixe, tudo entra aqui na palavra khamr. Então, o Qur'an al-Karim diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: Yas'alunaka 'anil khamri, perguntar-te-ão acerca
destas substâncias tóxicas, estas substâncias que comprometem o funcionamento normal da mente, sejam bebidas alcoólicas, sejam drogas. A segunda coisa é al-maisir. Al-maisir são os chamados jogos de azar, aqueles jogos que envolvem apostas. Portanto, estes são chamados de jogos de azar porque envolvem essas apostas, e azar, alguns dizem, explicam isso dizendo que porque nestes jogos são muitos que participam, mas poucos aqueles que ganham pela perda dos outros. Portanto, para aqueles que perdem, é um verdadeiro azar. E porque é uma coisa feita de forma aleatória, significa o ser humano empenha os seus bens financeiros, móveis e imóveis, empenha estes bens à procura de um resultado futuro cuja realização ou materialização depende da casualidade. Portanto, não depende da vontade de quem aposta, mas depende das circunstâncias. Se tiveres sorte, vais ganhar. Se não tiveres sorte, não vais ganhar. Então aqui o Corão al-Karim diz: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, perguntar-te-ão acerca destas duas coisas: bebidas alcoólicas, drogas e jogos de azar. Qul, diz o Muhammad alayhi salatu wassalam, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Nestas duas coisas, tanto nas bebidas alcoólicas, nas drogas, como nos jogos de azar, nestas duas coisas, estimados irmãos, qul fihima ithmun kabirun, há um grande pecado, há enormes prejuízos. Wa manafi'u linnas, mas também há benefícios para as pessoas. Entretanto, já que nos jogos de azar e nestas bebidas tóxicas, nessas drogas, né, há prejuízos e há benefícios, e o Islã reconhece isso. Qual deve ser o nosso posicionamento como muçulmanos? Primeiro é de reconhecer que há prejuízos e há benefícios. Qual é a orientação que nós devemos seguir? Então o Corão al-Karim oferece-nos essa orientação. Diz: wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. O Islã convida-nos a contrabalançarmos as hipóteses, a verificarmos entre os prejuízos e os benefícios. O que é que supera mais? Então o Corão diz: wa ithmuhuma, os seus prejuízos, akbaru min nafi'ihima, superam os seus benefícios. E parou por aí. Qualquer sensato vai concluir disto que a única forma aconselhável e melhor é abster-se. É por esta razão que o versículo termina dizendo: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Desta forma Allah elucida-vos os seus versículos, لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, para que possais raciocinar. Então quem raciocina, aquele que não compromete a sua capacidade racional com bebidas alcoólicas, drogas e jogos de azar, esse está em perfeitas condições de poder concluir. Logo, vai se abster. Apesar dos benefícios que lá existem,
Mas o que é que adianta apegarmos-nos a estes benefícios que são superados pelos prejuízos quando olhamos para os perigos que estas coisas trazem para a vida das pessoas? E o Islã foi sensato. Que há benefícios, há. Estimados irmãos, num outro versículo, versículo 90 do Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala então chama a nossa atenção. Diz: Ya ayyuhal ladina amanu, ó fiéis, innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal azlamu, rijsum min amali shaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lá no versículo 219 do Surat Al-Baqarah, Allah trouxe-nos esta realidade. Estas coisas vocês fazem, bebidas alcoólicas, drogas, por outro lado jogos de azar, mas alertou-nos. Olha, nestas coisas há prejuízos e há benefícios, mas os prejuízos superam os benefícios. Qualquer sensato vai escolher abster-se. Mas mais adiante no versículo 90, Allah subhanahu wa ta'ala orienta-nos de forma clara e decisiva, quando diz: Ya ayyuhal ladina amanu, ó fiéis. E vejam como é que começa: Ya ayyuhal ladina amanu, vocês que têm o imã, ó vós que tendes o imã em Allah. Se é que realmente vocês têm imã em Allah, acreditam em Allah, também vão aceitar a orientação de Allah. E o que é que a orientação de Allah nos traz? O que é que nos diz? Innamal khamru, na verdade as bebidas alcoólicas, drogas por aí em diante, wal maisir, jogos de azar, wal ansabu, al ansabu eram pedras, altares, onde os descrentes imolavam os animais em nome dos seus ídolos. Portanto, aqueles altares eram sagrados. Hoje também estes ansab podem existir em forma de que há pessoas que também vão degolar seus animais diante de uma campa de um santo, uma pessoa considerada santa, imolam aí, ou mesmo que não seja diante do seu qabre, mas em nome dessa pessoa, vão imolar esse animal, vão degolar esse animal em nome dessa pessoa. Tudo isso é ansab. Wal azlam eram as seitas, ou eram as setas de adivinhação. Os árabes faziam isso. Tinham 3 setas. A primeira escrita lá, não. A segunda escrita na'am, sim. E a outra era uma seta neutra. Se alguém quisesse empreender uma viagem, ia ter com o monge ou qualquer pessoa que fosse responsável das setas e pagava. Mediante um pagamento, podia ser em gado ou em valores monetários. Então dizia que, olha, eu quero que os deuses me indiquem se esta minha viagem será próspera ou não, se devo ou não viajar. Então lá a pessoa mexia as setas. Se saísse a seta escrita sim, então significa que os deuses estão satisfeitos, pode viajar. Se saísse a seta não, significa que não pode viajar porque os deuses não estão satisfeitos. Mas se saísse a seta neutra, então significa que os deuses querem que você repita esse processo. Naturalmente, ao repetir, também vais repetir o pagamento. Não é? É assim que eles faziam. Hoje temos também em forma de oráculos, em forma de outras coisas. Não é? As pessoas vão consultar. Tem lá nas bruxarias, as pessoas vão consultar. Olha, vim aqui ver. Alguns curandeiros põem uma bacia com água, depois escolhe só a ver aqui dentro desta água de que esta viagem não será próspera. Então, pronto. O seu djinn quer que você não viaje. Então a pessoa não viaja. Mas está bem. Mas eu tenho que viajar, não há formas de subornar esse djinn. Há formas. E você paga mais. Infelizmente as pessoas acreditam muito nestas coisas. Então aqui Allah diz: Innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal azlam. Tudo isto que foi aqui mencionado, estimados irmãos,
rijsum min amali shaitan, são imundícies práticas do shaitan. Imundícies espirituais, é sujidade, práticas do shaitan. Então, perante estas imundícies e práticas satânicas, qual deve ser o comportamento do crente? É de atender ao apelo de Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtanibuhu, afastai-vos. Reparem, estimados irmãos, uma coisa é não praticar, outra coisa é afastar-se da prática. Allah não disse aqui, não devem praticar isto. A palavra fajtanibuhu significa não devem se aproximar a qualquer coisa que possa ser causa que vos conduz a enveredarem pelo caminho das bebidas alcoólicas, drogas e jogos de azar. Não podem. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, porque este afastamento por si só já constitui uma prosperidade. Então, quando é que nós vamos prosperar? Quando nos afastarmos dessas coisas. E quando praticamos, então não haverá prosperidade. Logo, estas coisas só trazem abominação, trazem azar, trazem tragédias. É isto que o Corão Al-Karim está a nos dizer. E o que é que o Shaitan pretende com tudo isto? Innama yuridu shaitanu, no versículo 91 do Surat Al-Ma'idah, Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat. O Shaitan pretende com essas coisas. Quando o Shaitan vos abrilhanta as bebidas alcoólicas, quando o Shaitan vos abrilhanta as drogas e jogos de azar, o que é que ele pretende? Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum. Ele quer infundir em vossos corações o ódio uns contra os outros. Al-adawata, a inimizade. Wal-baghdha, o ódio. Não só. Wa yasuddakum an dhikrillah, e para vos afastar da recordação de Allah. Wa anis salat, e do salat. Normalmente as pessoas que praticam com zelo estas coisas abomináveis são pessoas muito distantes do salat, muito distantes da recordação de Allah, e mesmo entre eles há muitos conflitos, resultado daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Por esta razão, o versículo 91 termina com esta pergunta. Allah pergunta a todos nós: Fahal antum muntahun? Vocês já terminaram isso? Já deixaram? Allah está a perguntar. Os muçulmanos da primeira geração, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, quando ouviram este versículo, Fahal antum muntahun, sabem qual foi a resposta que eles deram? Ali mesmo disseram: Intahaina, intahaina, oh Allah, terminamos, a partir de hoje não há mais nada. E a partir daquele momento, nenhum muçulmano voltou a beber ou a mergulhar nas atividades de jogos de azar. Ninguém. Agora, a pergunta volta hoje, porque o Corão ainda está entre nós. E a mesma pergunta é válida para esta geração, especialmente para os muçulmanos. Fahal antum muntahun? Não sou eu. Allah é quem está a perguntar a nós. E qual é a resposta que nós estamos a dar a Allah? Sabem qual é a resposta que nós estamos a dar a Allah? Querem saber, estimados irmãos? A pergunta de Allah ainda está aí no versículo 91 do Surat Al-Ma'idah. Fahal antum muntahun? Já terminaram? Depois do esclarecimento de Allah, de que as drogas, bebidas alcoólicas, jogos de azar, em tudo isto, apesar dos benefícios, mas há muitos prejuízos que superam os seus benefícios.
E os sensatos são chamados a refletirem sobre isto. E depois Allah diz que nisto tudo o Shaitan procura infundir em nossos corações o ódio e a maldade. E depois pergunta-nos: já terminaram? Já deixaram? Qual é a resposta que nós estamos a dar a Allah? Infelizmente, a resposta é amarga. A imensa maioria de muçulmanos da nossa geração rejeitaram, responderam negativamente a Allah e disseram a Ele: Ya Allah, se soubesses os benefícios que há nas bebidas alcoólicas, não terias nos proibido. As nossas vidas são baseadas nos lucros das bebidas alcoólicas e drogas. Oh Allah, não podemos deixar, porque nos casinos nós nos tornamos ricos. Lá ganhamos muito dinheiro. Allah já dizia que nestas coisas há benefícios sim. Tanto que hoje, estimados irmãos, os jogos de azar, muitos países já legalizaram os jogos de azar. Em alguns países, em algumas regiões do planeta, como é o caso do Macau, como é o caso de Las Vegas, nos Estados Unidos da América, são fontes da economia local. E os parlamentos de vários países, incluindo o Brasil, hoje estão a discutir sobre a legalização dos jogos de azar. Por quê? Porque os estados estão a perder muito dinheiro que por aquela via deveria ser canalizado para os cofres do Estado. A arrecadação de receitas é por isso que procuram legalizar. E os defensores dos jogos de azar dizem assim, que olha, isto além das receitas astronômicas que os jogos de azar geram, também geram muitos empregos. Aquilo que Allah dizia: "Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas", e há benefícios para as pessoas. Ali há geração de emprego, ali há arrecadação de receitas que vão para os cofres do Estado, e o Estado ilude-se, dizendo que, olha, desta forma nós vamos controlar. Mas esqueceram-se da outra parte, quando Allah diz: "Qul fihima ithmun kabir", há muitos prejuízos. Estimados irmãos, reparem só, por que nos dois versículos, tanto no versículo 219 do Surat al-Baqarah, como no versículo 90 do Surat al-Ma'idah, Allah colocou al-Khamr e al-Maisir, jogos de azar, bebidas alcoólicas e drogas, estes tóxicos todos, colocou no mesmo plano. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. E aqui, ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir, as duas coisas. Por que Allah colocou assim? Os especialistas hoje nestas questões já nos dizem que os efeitos dos jogos de azar são os mesmos efeitos da cocaína em termos de dependência. É um vício. É por isso que estes jogos geram aquilo que se pode chamar de transtorno do jogo. E as vítimas que são dependentes, as vítimas do transtorno do jogo, hoje os próprios estados que legalizaram jogos de azar estão a gastar milhões para ver se podem livrar aquela gente dos transtornos dos jogos de azar. Tem os mesmos efeitos. E Allah já chamava a nossa atenção há 1500 anos atrás dessa relação que há entre jogos de azar e estas bebidas alcoólicas. Por isso mesmo o versículo 219 dizia: "Kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun". Raciocinar, pensar, chega-se a essa conclusão. E hoje está aí a ciência, está a confirmar os apelos do Corão Al-Karim. Está no mesmo plano, estimados irmãos.
Entretanto, aqui o que é que está a acontecer? Por que é que muita gente vai para lá? É a chamada falsa generalização de uma pequena amostra. Normalmente o principiante sempre tem aquela sorte do principiante. Vai hoje em pequena escala, ganha, vai a próxima semana, ganha, terceira semana, ganha, diz que não. Então isso sempre vai acontecer assim. Estão a ver o que é que ele está a fazer? Qual é o erro? É que ele pegou uma pequena amostra, porque ganhou 3 semanas consecutivas, pegou nesta pequena amostra e generalizou. E diz que, olha, se eu continuar a jogar neste ritmo, daqui a alguns anos eu sou capaz de comprar uma mansão. Ilusão que o Shaitão provoca. E naturalmente as casas dessas apostas, não é, dos jogos de azar, não vão revelar isso porque elas funcionam assim. Ali há uma coisa chamada valor esperado da aposta. O valor esperado da aposta pode ser positivo, pode ser negativo. Entretanto, as casas dessas apostas, os casinos, elas já definem um valor esperado da aposta positivo. Pode ser 0,5% ou pode ser 3,5%. Esta percentagem, embora seja pequena, mas a longo prazo está a gerar lucros para o próprio casino. Por quê? Porque o casino já tem um valor esperado positivo, não falha. E ao mesmo tempo cria um valor esperado da aposta negativo para os jogadores. É por isso que as casas dessas apostas nunca perdem. Tem uma tendência de se tornarem cada vez mais ricas. Entretanto, os prejuízos quais são? Prejuízo pessoal, prejuízo financeiro, prejuízo profissional, prejuízo familiar. Prejuízo pessoal, a própria pessoa já deixa de valorizar aquilo que outrora tinha valor e passa a gastar o seu tempo todo nesses jogos. São as vítimas do jogo, os dependentes tóxicos, os que sofrem de transtorno do jogo, já não saem mais do casino. A partir dali, começa a fazer empréstimos, créditos para alimentar o vício. E gasta tudo. Ele quanto mais ganha, diz que não. Se eu empenhar tudo isto, vou ganhar ainda mais. E nunca mais sai de lá. Então, a partir dali, o que é que ele vai penhorar? Vai penhorar a sua casa, vai penhorar a sua viatura, até chega a penhorar a sua própria esposa. E, estimados irmãos, vão se escandalizar. Tudo isto mexe com os alicerces familiares. A vida profissional também cai, porque ele mesmo no trabalho deixa de fazer, a sua produtividade cai, porque está a todo momento a pensar nos próximos jogos, como é que pode fazer para poder ganhar. E vai por essa via. Eu dizia que, estimados irmãos, ainda vão se escandalizar quando souberem que grande parte de nós muçulmanos, na nossa praça, frequenta o casino. Depois o Shaitão vai ali enganar ainda aquele dinheiro do casino. O Shaitão pode dizer, olha, se você tirar um pouco só, dar sadaqa, o resto vai ficar limpo. Estimados irmãos, não estou a falar de coisas do outro planeta. É uma doença que nós estamos a viver. As pessoas não falam, não dizem, mas naquela da noite tudo isso acontece. Famílias destruídas por causa de jogos de azar. Por isso, Allah pergunta no versículo 91 de Surat Al-Ma'idah: Fahal antum muntahun? Já terminaram? Cada um vai que ouvir estas palavras, vai analisar, vai refletir em função do seu próprio imã, depois vai ver o que é que vai responder a Allah.
Mas não tragam dinheiro sujo para construir mesquitas. Aí já não é um pecado, são dois. Não tragam dinheiro sujo para alimentar necessitados. Inna Allaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Allah é puro, não aceita não ser aquilo que é limpo. Não tragam dinheiro sujo para construir casas de banho do masjid, como muita gente gosta de fazer. Infelizmente, hoje nós temos crise de imã. Não é só crise financeira, crise de imã, crise de valores. Em que apenas a geração de emprego e a arrecadação de receitas manda passear todos aqueles prejuízos que estes jogos geram. Quem são os frequentadores assíduos dos locais onde se bebe? São os muçulmanos, de acordo com as estatísticas de Ramadã. Mais uma vez Allah pergunta: "Fahal antum muntahun?" O que é que nós vamos responder a Allah? Estimados irmãos, nós criamos uma cultura muito perigosa, em que os khutbas dos Jumu'ah só servem exatamente como um CD que nós colocamos quando nos apetece, ouvimos, depois desligamos. Dali continuamos com a nossa vida normalmente. Mas todas as sextas-feiras queremos ter a garantia de que um álimo há de vir subir no mimbar para nos fazer ouvir aquele CD só. Depois dali desligamos, fica para outra semana. O objetivo do khutbah é para alertar sobre estes perigos e a partir daí mudarmos as nossas vidas. Este aqui é o objetivo essencial. Por essa razão, nenhum álimo há de vir subir aqui para agradar a quem quer que seja. Nós sabemos que estas coisas desagradam muitas pessoas, né? E esse desagrado também custa-nos também até a nossa própria dignidade. Mas pronto, eu tenho dado este convite a todos os irmãos álимos que, olha, aprendam a criar escamas de ferro para suportar esses embates. Não é fácil. Se alguém morresse de boca apenas porque toda a gente está a falar, é por estas alturas talvez então já estaríamos todos no qabr. Mas porque ainda não chegou o dia que Allah definiu. Porque isto é assim, estimados irmãos. A verdade é que nós temos estes problemas sociais. Onde é que estão os muçulmanos que têm o remédio a partir do Corão para curar a sociedade das suas enfermidades? Não, nós temos muçulmanos para engrossarem mais as fileiras do Shaitan. Quando é que vamos sair dessas crises? É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala manda calamidades. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala manda entre nós quem são mais injustos em relação aos outros. E começam a nos fazer sentir dores atrás de dores. Por quê? Porque estamos a ver o mal e estamos a calar. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.